Sabe, o que nomes como, sei lá, México, Espanha ou Camarões, o que eles realmente significam? A gente olha para um mapa, né, vê aqueles nomes impressos com aquela autoridade toda e simplesmente assume que eles sempre estiveram ali. Mas cada nome é a pontinha de um iceberg. Exatamente. Uma história inteira escondida. E hoje a gente vai ser meio que detetive etimológico. Nosso ponto de partida é um compilado fascinante, um verdadeiro atlas de origens de nomes de países. É um convite para a gente olhar o mapa de um jeito diferente, não como algo estático, mas como um documento vivo. Então a nossa missão hoje é decifrar esses códigos. O que os nomes que a gente dá para os lugares revelam sobre nós, sobre poder, identidade e, claro, sobre alguns mal-entendidos históricos, que são até engraçados. Ok, por onde a gente começa essa investigação? O primeiro passo é perceber que existem padrões. É quase como se os nomes dos países fossem montados com, sei lá, pecinhas de Lego linguísticas. Muitos usam sufixos que são tipo uma assinatura para dizer aqui é um lugar. Peraí, então você está dizendo que nomes que parecem não ter nada a ver, tipo Nigéria, Finlândia e Paquistão, na verdade têm uma lógica de construção em comum? Exatamente essa é a ideia. São peças de Lego de idiomas diferentes, mas com a mesma função, sabe? O sufixo ia, que a gente vê em Rússia, Itália, Austrália, ele vem do latim e significa de forma bem direta terra de. Então, Nigéria é a terra do rio Níger. Entendi. E Lândia, Finlândia, Tailândia. Esse vem do germânico, land, que é solo ou terra. E o Estão. Eu sempre tive essa curiosidade. Paquistão, Afeganistão. Esse vem do persa, significa lugar de ou assentamento, e aqui fica muito interessante. A raiz indo-europeia de estão é está. Isso, está, é a mesmíssima raiz do verbo em latim stare, que significa ficar, e do inglês stand. Nossa, que incrível! Então a ideia de um lugar está ligado ao ato de ficar, de se estabelecer? É a base da civilização dentro de um sufixo. Exato. É como se a própria língua nos dissesse que pertencer a um lugar é ficar de pé nele. Uau! Ok, com essas ferramentas, vamos para a primeira categoria de evidências, o mapa falante. Nomes que são basicamente uma descrição da paisagem. São os mais intuitivos. É o ser humano olhando em volta e dando nome ao que vê. A Noruega é o exemplo perfeito. Vem do nórdico antigo Norderveger, significa literalmente caminho do norte. Simples e direto. Era a rota dos vikings, né? Exatamente. Assim como a Islândia, que vem da raiz is, gelo. É a terra do gelo, sem mistério. Mas o meu favorito nesse quesito é Montenegro. O nome é tão forte, mas a origem é super visual. Sim, foram os navegadores venezianos que batizaram. Eles olhavam da costa do Adriático para o monte Lovsen, coberto de florestas de pinheiros bem escuros. E viam um Monte Negro. Um Monte Negro. O nome é uma fotografia tirada do mar. E essa mistura de geografia com uma certa expectativa também aparece bastante, né? Tipo na Costa Rica, o nome é autoexplicativo, mas ele não descreve o que tinha lá. Mas sim o que eles esperavam encontrar. Ouro, muito ouro. A riqueza nunca apareceu, mas o nome ficou. É um lembrete de uma febre do ouro que não deu em nada. É a geografia da ambição. E isso nos leva a uma dupla fascinante: Japão e Marrocos. Japão eu conheço. É um clássico. A terra do sol nascente. Exato. Vem da leitura chinesa dos ideogramas que, em japonês, se lêem Nihon. Para a China, o Japão era o lugar da onde o sol vinha. A origem do sol. E no outro extremo do mundo conhecido, a gente tem o oposto. O nome local do Marrocos é Al-Maghrib. Em árabe, significa opoente, o lugar onde o sol se põe. Então o mundo antigo era um grande relógio solar, delimitado pelo nascer e pelo pôr do sol. Perfeito. Esses nomes são um mapa mental daquela era. E a lógica não para no céu. Muitos nomes vêm da água, certo? Rios. Níger, Bósnia. Sim, rios são as artérias da civilização. Níger provavelmente vem de uma frase tuareg, que significa rio entre rios. Bósnia vem do rio Bosna, que significa só água corrente. Mas tem um caso em que a geografia é mais ativa.
a Suíça. Esse eu fiquei surpreso, eu achava que era algo sobre montanhas, vales. Nada. O nome vem de Schwyz, um dos cantões fundadores. E a raiz dessa palavra do alemão antigo significa queimar. Queimar? Como assim? Para criar pastos, vilarejos. Peraí, então a Suíça, o país que a gente vê como símbolo da natureza intocada, na verdade se chama Terra da Queimada? Basicamente isso. Muda toda a imagem, né? Totalmente. É fascinante como um nome pode vir de uma ação. Isso me leva a pensar, e quando o nome vem de quem as pessoas são? Da identidade de um povo? Aí a gente entra numa das categorias mais poderosas. O nós, o povo. E o exemplo mais clássico é a França. A terra dos francos? Isso, um povo germânico que conquistou a Gália. E a história da palavra franco é uma jornada. Originalmente significava feroz, corajoso. A descrição de um guerreiro. Exato. Mas depois que eles viraram a classe dominante, o termo passou a significar homem livre, em oposição aos locais, os galo-romanos. Que curioso. E hoje a gente usa a franqueza como sinônimo de honestidade. Como que feroz virou honesto? É a evolução do poder. A liberdade dos francos dava a eles o direito de falar a verdade sem medo. Um privilégio, né? A ferocidade virou liberdade, que virou sinceridade. O nome da França carrega tudo isso. E falando em livres, a Tailândia também é a terra dos homens livres. E o nome que os alemães usam para o próprio país, Deutschland, é a terra do nosso povo. É uma autodeclaração. E essa autodeclaração muitas vezes é feita em oposição aos outros. Pensa na Eslováquia e na Eslovênia. Certo. Os dois nomes vêm da palavra Slavoslovo, que significa palavra. Eles são a terra dos que falam, ou seja, daqueles que a gente entende. O que implica que existem os outros, os que a gente não entende. Exatamente. A palavra eslava antiga para alemão é Nenche. Significa literalmente os mudos, os que murmuram. No mapa. E essa dinâmica fica muito clara no país de Gales. Ele tem dois nomes, um de dentro e um de fora. Como assim? O nome que a gente usa, Gales, ou Wales em inglês, vem do anglo-saxão Welas, que significava estrangeiros. Era como os invasores chamavam os celtas nativos. E o nome que eles mesmos usam? Eles chamam a terra deles de Cymru. Vem de uma palavra celta que significa compatriotas, conterrâneos. Uau! É a mesma terra vista de duas perspectivas opostas. Terra dos estrangeiros contra a terra dos nossos. Isso diz tudo. E às vezes essa história é tão sensível que tentam reescrever. O caso da Rússia é interessante. O nome vem do povo Rus, vikings de origem escandinava. A raiz da palavra significa os remadores. Faz sentido, vikings e barcos. Cadê a polêmica? A polêmica veio na era soviética. A ideia de que a grande nação russa foi fundada por invasores germânicos não pegava bem. Então, historiadores soviéticos tentaram forçar uma nova etimologia, ligando Rus à palavra russa para ruivo, Rusi, para dar uma origem puramente eslava ao nome. Que irônico, porque quem provavelmente era ruivo na região eram justamente os descendentes dos escandinavos. Até a etimologia vira campo de batalha. O que nos leva a outra arena de conflitos. A era colonial. Ah, sim. A categoria dos encontros, erros e homenagens. Aqui a história fica quase cômica se não fosse trágica. O exemplo que todo mundo aprende na escola. Canadá. O explorador Jacques Cartier pergunta aos nativos sobre o lugar, ouve a palavra Kanata. E acha que é o nome do território inteiro. Exato. E a palavra significava só vilarejo, aldeia. Foi um erro de escala gigantesco. Ele nomeou um país continental com a palavra para bairro. Isso se repete, né? Como no Peru. O nome não tem nada a ver com o Império Inca. Nada. Vem da corruptela de Biru, nome de um pequeno chefe indígena perto do Panamá. Os espanhóis ouviram falar de um império ao sul e pegaram o primeiro nome que apareceu. Batizaram o império com o nome de um cacique qualquer. E tem os nomes de primeira impressão, de comparação. O explorador Alonso de Ojeda, em 1499, viu as casas sobre palafitas no lago Maracaibo. E lembrou de Veneza. Na hora, e batizou o lugar de Venezuela, a pequena Veneza. É um olhar muito eurocêntrico, né?
olhar para o novo e só conseguir descrever com base no velho. E claro, tem as homenagens. A forma mais direta de marcar território. Filipinas em homenagem ao rei Filipe II da Espanha. E Colômbia, uma homenagem póstuma e um ato político de Simão Bolívar. Ele achava uma injustiça o continente ter o nome de Américo Vespúcio e não de Cristóvão Colombo. Quis corrigir o erro. O que todos esses nomes coloniais nos dizem, no fim das contas? Eles são fósseis do momento do contato, registram a perspectiva quase exclusiva do colonizador e, às vezes, essa perspectiva é chocantemente pragmática. Pega o caso de Camarões. Não é possível. Camarões se chama Camarões por causa de Camarões. Um país inteiro com nome de prato. É exatamente isso. No século XV, exploradores portugueses chegaram no estuário do rio Oure e viram uma abundância de um tipo de camarão. Batizaram o rio de Rio dos Camarões e o nome pegou para a região toda. É um nome gastronômico. Ou comercial, como a Costa do Marfim. O nome não descreve a terra nem o povo, descreve o produto que era extraído de lá. O marfim dos elefantes. O país virou sinônimo do seu recurso a ser explorado. Isso diz tudo. É um mapa da exploração. Uau! Ok, vamos para a minha parte favorita. O momento ahá. As origens mais inesperadas. Começando pela Espanha. Se prepara. A teoria mais aceita é que venha de uma expressão fenícia Isaphanim, Certo. que os romanos depois latinizaram para a Espanha, o significado Costa dos Coelhos. Não acredito. Costa dos Coelhos. É impossível pensar na Espanha com toda aquela história e imaginar que a característica mais marcante eram os coelhos? E a Itália não fica muito atrás nesse clima, digamos, pastoral. O nome provavelmente vem de Viteliu, uma palavra de um povo antigo da região que significava terra dos bezerros. Terra dos bezerros. E a palavra sobrevive em vitela até hoje. A conexão é direta. A riqueza estava no gado. É incrível. E Portugal, que parece óbvio, tem uma pegadinha, né? Tem sim. Todo mundo pensa em Porto. E tá certo. O nome é a junção de portus, latim para porto, e Cali, nome de um povo celta. Ok, até aí tudo bem. O detalhe é que Cali, muito provavelmente, também significava porto ou abrigo na língua celta. Peraí. Então, Portus Cali significa Porto-Porto. Porto-Porto é uma redundância que virou nome de nação. É tipo falar máquina de ATM. A gente faz isso sem pensar. Que fantástico. Um pleonasmo geográfico que pegou. E se Portugal é um pleonasmo, o México é pura poesia. Ah, essa eu quero ver. A origem é incerta, mas a teoria mais bonita é que venha da junção de duas palavras nautlis. Metzli, que é lua, e Xictli, que é umbigo ou centro. No umbigo da lua. Que imagem poderosa. Uma referência à capital asteca, Tenochtitlan, no meio do lago. Exatamente. E da poesia a gente vai para o vestuário, o gabão. Roupa. Sim. Marinheiros portugueses acharam que a forma do estuário de um rio parecia um tipo de casaco com capuz da época, o gabão, e o nome ficou. Um país com nome de peça de roupa. E para fechar, Brasil. A gente aprende que vem do pau-brasil, mas a história é um pouco mais antiga, né? É. A palavra Brasil já existia na Europa antes da descoberta. Vinha do francês Brasil e era usada para um pigmento vermelho de árvores da Ásia. A palavra estava ligada à brasa pela cor. Então, quando os portugueses chegaram aqui e viram uma árvore que dava um corante vermelho parecido, Chamaram de pau-brasil, a madeira que dá a cor de brasa. E a terra foi nomeada pela árvore, que foi nomeada por uma cor. A conexão é bem mais profunda. se a gente olha o conjunto, a diversidade de origens é impressionante. Nomes de eventos históricos como a Bolívia, criada para agradar Simão Bolívar, ou até acrônimos poéticos. O do Paquistão eu não sabia. O nome significa Terra dos Puros, mas também é um acrônimo. Sim, cunhado em 1933. P de Punjab, A de Afigânia, K de Kashmir, Sindh de Sindh e Tan de Baluchistão. Genial. E para fechar, nomes que descrevem um povo. Macedônia vem do grego Makedanos, que significava alto.
era a terra das pessoas altas. Que jornada! Então, o que a gente aprendeu hoje é que os nomes do mapa não são nem um pouco aleatórios. Eles são o resumo da história humana. Passamos por geografia, identidade, as cicatrizes do colonialismo e as origens totalmente inesperadas, como a Costa dos Coelhos ou o Porto Porto. O mapa é um livro de histórias. E essas histórias continuam sendo escritas, não é? E isso levanta uma última questão para a gente ficar pensando. Se os nomes carregam tanto peso histórico, refletindo quem nomeou e por quê, o que acontece quando um país, hoje, decide mudar o próprio nome, como a gente viu recentemente com a Turquia se tornando oficialmente Turquia? É uma ótima pergunta para a gente fechar. Fica a reflexão. Ao se renomear, um país está só atualizando um mapa, corrigindo um erro do passado, ou está fazendo algo mais profundo, tentando reescrever a própria história e redefinir sua identidade para o futuro?